Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana, com um novo conteúdo, o conteúdo de sistema respiratório. Nós falamos no sistema circulatório, a importância que o sistema circulatório tem de promover a oxigenação, né, a troca de gases com os tecidos do nosso corpo. E a gente sabe que esse processo de troca de gases do sangue arterial e do sangue venoso, ele vai estar acontecendo nos pulmões. Então a gente vai, a partir de agora, tratar como acontece esses processos no sistema respiratório, tá? Essa é uma aula produzida pela professora Elizabeth da Cruz Cardoso, professora titular da Universidade Federal Fluminense, a UF, né, do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, na disciplina de Fisiologia Humana, do curso de Odontologia e Fonoaudiologia. Então esse material está disponível na internet, produzido pela professora Elizabeth, caso você queira utilizá-lo como material de estudos, né? Roteiro de estudos, um material que vai orientar a sua pesquisa e a sua leitura nos livros textos. Então, quando a gente está falando de sistema respiratório, nós estamos falando, a nossa cabeça vem logo a troca de gases, mas a gente vai ver durante o decorrer dessa aula, utilizando o material da professora Elizabeth, que o sistema respiratório ele tem outras funções além das trocas gasosas. Então, quais são os objetivos que a professora Elizabeth desenvolveu e que nós vamos atacar, que nós vamos trabalhar? Descrever as principais funções do sistema respiratório. Então, logo aqui, a professora Elizabeth já traz uma pista, né, de que a troca de gases é apenas das funções do sistema respiratório. Entender o processo de hematose. Hematose é a troca de gases no tecido sanguíneo. Descrever a participação do sangue e da hemoglobina no transporte de gás carbônico e oxigênio, entre outros componentes. A gente também quer estudar e entender quais são os componentes centrais e como é efetuado o controle da respiração. Então, esses são os objetivos que a professora Elizabeth descreveu e o que a gente vai utilizar para o desenvolvimento do nosso conteúdo. Então, quando a gente está falando de processo de respiração, a gente está falando de trocas gasosas. Mas por que meu metabolismo, minha fisiologia demanda oxigênio e por que a gente produz gás carbônico? Você sabe? É isso mesmo, respiração celular. Então, nós já trabalhamos em bioquímica, já trabalhamos em biologia celular, a forma com que as nossas células obtêm energia a partir de quebra de moléculas orgânicas, como os lipídios e os carboidratos. Essa quebra de energia dessas moléculas orgânicas vai produzir para nossas células energia na forma de ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula energética da célula. Então, quando você se alimenta, você está adquirindo proteínas, carboidratos, lipídios, também entre outros sais minerais, água e outros elementos importantes para a célula. Quando essas proteínas, esses carboidratos e esses lipídios, eles são encontrados no interior da célula, eles passam por um processo de quebra dessas biomoléculas para a produção de energia, num processo que a gente chama de respiração celular. Mas como é isso, Hudson? Como é que está acontecendo? Vocês vão lembrar que da biologia celular que a gente pode fazer a quebra de carboidratos de forma anaeróbia ou a gente pode fazer a quebra dessas moléculas de forma aeróbia. Como é isso? A glicólise é o metabolismo de quebra da glicose no citoplasma da célula, independente do consumo de oxigênio. No entanto, a fosforilação oxidativa, o transporte de elétrons lá na membrana interna da mitocôndria pela cadeia transportadora de elétrons, doa esses elétrons para uma molécula de oxigênio, convertendo essa molécula de oxigênio em água. Então, toda vez que nós inalamos oxigênio, nós estamos propiciando as nossas células a fazer esse transporte de elétrons na fosforilação oxidativa e esses elétrons eles são desembocados
no oxigênio, formando água, tá? Então, cada molécula de oxigênio, cada O2, vai formar duas moléculas de água associada aos elétrons dos hidrogênios que estão sendo transportados e aos prótons dos hidrogênios que estão também contidos na mitocôndria. Então, eu converto oxigênio em água, por isso eu consumo oxigênio. E lá no ciclo de Krebs, assim como na quebra dos fosfolipídios, dos lipídios, nós temos a liberação de carbono na forma de CO2. Então, eu consumo oxigênio para gerar combustível, para que haja a produção de energia, e a produção dessa energia vai liberar CO2. Por isso que toda vez eu inalo, eu disponibilizo oxigênio para minhas células, elas fazem seu metabolismo energético, produzem CO2, e toda vez que eu inspiro, eu estou eliminando esse metabólito produzido pelas vias de biossíntese. Então, o consumo de oxigênio e a liberação de gás carbônico é chamado de respiração celular. E a respiração celular está envolvida no processo de produção de energia pela célula. De uma forma macroscópica, meu organismo, as células do meu organismo estão produzindo esse trabalho. Então, eu tenho um grande consumo de oxigênio e uma grande liberação de gás carbônico. Então, nas vias aéreas, a gente vai ver quem são as vias aéreas. A gente tem a troca dos gases, a gente tem a aquisição através da narina e da boca de oxigênio e a eliminação de gás carbônico por essas mesmas vias aéreas. Nos alvéolos pulmonares, esse oxigênio ele chega até o pulmão. Esse pulmão ele vai estrutura complexas até a estrutura bem simples, bem finas, uma estrutura ramificada, e vai desembocar na estrutura mais simples, que é chamado de alvéolo pulmonar. No alvéolo pulmonar vai haver a troca de gases com o sangue, o chamado de hematose. Tá? Então, o que vai acontecer? O sangue venoso chega até os alvéolos pulmonares, libera gás carbônico e retém e captura oxigênio, convertendo o sangue venoso em sangue arterial. Essa circulação aqui a gente já trabalhou, a gente chama de circulação pulmonar, como você está vendo aqui. A entrada de sangue venoso, a troca desses gases pelos alvéolos pulmonares e a conversão de sangue venoso em sangue arterial, a volta desse sangue arterial para o coração e a distribuição desse sangue arterial para a circulação sistêmica. Conforme o sangue ele vai nutrindo os tecidos com nutrientes, aí ele também vai permitindo a troca de oxigênio e a captura de gás carbônico. Por que minha célula está precisando de oxigênio e está liberando gás carbônico? Por causa do metabolismo da respiração celular. Consumo de oxigênio para formação de água e liberação de CO2 dos carbonos das biomoléculas que foram degradadas para a produção de energia. Então aqui a gente tem a produção de ATP, a gente entra com os nutrientes no nosso organismo, a célula, que nutrientes são esses? Carboidratos, lipídios, proteínas, podem todos entrar no processo de respiração celular. E a respiração celular converte esses nutrientes em ATP, que é a moeda universal, a moeda energética universal da célula. É a partir desse ATP que vai haver a contração do músculo cardíaco, é a partir desse ATP que vai ter a contração do músculo esquelético, é a partir desse ATP que vai haver a contração do músculo liso, é a partir desse ATP que vai haver a sinalização celular. Uma série de metabolismos celulares utilizam ATP. Tudo bem? Então, esse ATP eles tem que estar constantemente sendo produzido, e o mecanismo de produção desse ATP é uma série de metabolismos que nós chamamos de respiração celular, que vai demandar oxigênio e vai produzir CO2. Eu tenho que falar com vocês para como é que vocês colocam aquele cursorzinho vermelho aqui, porque o meu esse cursorzinho branco quase não dá para ver aqui. Depois eu preciso falar com vocês como é que eu consigo colocar aquele cursor vermelho. Aí
a gente tem a saída do gás carbônico das células do tecido, a captura dele pelas células sanguíneas e o transporte dele pela circulação sistêmica até o coração, do coração pela circulação pulmonar até os alvéolos pulmonares, onde vai haver a eliminação desse gás carbônico e a captura de mais oxigênio. Então a gente está falando aqui, ó, processo de respiração é funcionalmente coordenado entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Então a gente estuda primeiro o sistema circulatório para entender como é que o tecido sanguíneo está sendo propelido, ele está sendo impulsionado pelos vasos sanguíneos, seja artérias, seja veias, e agora a gente vai ver como esse tecido sanguíneo pode realizar essas trocas gasosas. Primeira coisa, primeira função é trocar ar entre a atmosfera e o pulmão. Essa é a função do processo respiratório. Outro processo, a troca. Que ar que a gente está falando? A gente está falando de oxigênio e gás carbônico entre os pulmões e o sangue. Logo em seguida, eu tenho o transporte do oxigênio ou do gás carbônico. Do oxigênio está sendo transportado pelo sangue arterial e o gás carbônico está sendo transportado pelo sangue venoso, como a gente viu lá no sistema circulatório. O transporte do oxigênio e o gás carbônico pelo sangue, a troca de gases entre o sangue e as células, no processo que acontece lá nos capilares sanguíneos, lembra? A gente tem os capilares, a gente tem as artérias e as veias. As artérias são os vasos mais calibrosos, quando as artérias elas se subdividem, elas formam as arteríolas se ramificam formando os capilares. As veias a mesma coisa, formando as vênulas e os capilares. Então essa troca de gases do sangue com as células acontece nos capilares. Respiração. Perdão pelo susto. Eu trouxe um vídeo, eu achei que tinha mais um tópico. Eu trouxe um vídeo para falar de modo geral as características da respiração, como é que ela acontece. A partir dessa visão geral que nós vamos ter, a gente vai falar de um pouco mais especificamente de cada estrutura envolvida no mecanismo de respiração, do sistema respiratório, tudo bem? Eu vou deixar o áudio do vídeo passar para que não fique duas vozes sobre a mesma imagem e aí acabe atrapalhando o entendimento, ok? Então vou ficar caladinho aqui e permitir que o áudio do vídeo ele seja apresentado perfeitamente. Respiração. O ar deverá entrar pela boca e pelo nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, enchendo os pulmões. O tórax se expandirá em maior volume na sua base, o que será propiciado pelas últimas costelas, as flutuantes. O diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen, vai descer e cuidar do ar inspirado. É preciso fazer uma pressão para baixo e todo o abdômen sofrerá uma tensão. Seguramos este ar, que estará oxigenando nosso sangue por alguns segundos, com a pressão muscular mantida no diafragma e o cuidado de não pressionar as cordas e os músculos do rosto, que deverão estar relaxados. Continuando, iremos permitir a saída do ar, mantendo a pressão até que os pulmões se esvaziem. Ok? Então, respiração é um processo de troca pela inalação, abertura, aumento do volume da caixa torácica, pela expansão, que permite a expansão dos pulmões, a hematose, a troca de oxigênio com o sangue e a captura de gás carbônico. Quando um tempo é passado, o diafragma ele diminui, a caixa torácica novamente se contrai, o que aumenta a pressão sobre os pulmões e
a expiração do gás carbônico. Esse processo é, de maneira geral, apresentado como processo de respiração, mas ele é cheio de pequenos detalhes. Uma coisa importante, não sei se vocês lembram, é das costelas flutuantes. Lembra quando a gente trabalhou sistema esquelético? Costelas flutuantes são aquelas que não têm ligação com o externo, né? As costelas iniciais, elas têm ligações com a parte de cartilagem, com o externo. A costela do número 1 até o 5 tem ligações com o externo, do número 6 até o número 10, elas têm uma cartilagem que se liga às cartilagens das costelas iniciais, que está ligada aos externos, e os dois últimos pares de costelas, eles não têm ligação com o externo, e por isso eles são mais facilmente alavancados, eles são mais facilmente modificados. Esses dois pares de costelas são chamados de costelas flutuantes. Agora, como é que se dá a respiração? A respiração, como se dá? Não, para que se dá? Primeiro, por causa da hematose, né? A troca gasosa. Outra função do sistema respiratório é a homeostase do pH sanguíneo, né? Hudson, do pH, isso, a gente vai ver a liberação de substâncias químicas no sangue que, quando acumuladas, podem gerar uma modificação desse pH. Então, como função, a gente sempre lembra da troca gasosa, processo que a gente chama agora de hematose, tá? Mas além disso, além dessa função principal, que é rapidamente associada ao sistema respiratório, nós temos outras funções relacionadas ao controle da nossa homeostase, do nosso equilíbrio, como a homeostase do pH. Temos a proteção por remoção de partículas. Então, quando a gente está inalando, por exemplo, você está fazendo uma corrida lá no espaço da saúde e passa, ou uma nuvem de poeira ou um vento, que você inala essas partículas, o que o seu sistema respiratório induz? Exatamente, o espirro. Então, quando você induz o espirro, você está removendo essas partículas que poderiam estar sendo acumuladas nos seus pulmões. Outro processo de respiração importantíssimo, é a vocalização. Nós só conseguimos essa capacidade de gerar palavras, sons, a partir das cordas vocais, através da passagem de ar por essa estrutura, o que vai permitir a elaboração desses sons, e esses sons é conhecido como vocalização. E a gente tem a termorregulação do organismo, também relacionada à função do sistema respiratório. Como assim, Hudson? A gente vai regular a temperatura corporal através da eliminação de temperatura do ar pelo ar, ou esquentando o ar quando a gente inala. Então, o que está acontecendo? Quando a gente está numa friagem, aquelas lá que fica difícil de tomar banho porque a água está gelada, você está incomodado, o que está acontecendo? Você está trazendo ar frio do meio externo para o meio interno, né? Esse ar frio, ele primeiro é aquecido no sistema respiratório, nas vias aéreas, para depois entrar no nosso organismo, diminuindo a perda de temperatura do ambiente. Agora eu estou muito quente, eu estou mais quente do que o ambiente, então eu posso resfriar meu corpo liberando temperatura através do ar, e isso a gente chama de termorregulação. Então, quando a gente está falando de funções do sistema regulatório, a gente tem que ter em mente essas 5 propriedades, essas 5 funções, essas 5 capacidades. A mais comum, a mais conhecida, é hematose, a troca dos gases, mas a gente também tem a homeostase do pH, proteção contra acúmulo de partículas, a gente tem o mecanismo de vocalização e a gente tem a termorregulação do nosso organismo. Ok, Hudson, mas como se dá essa obtenção de ar pelo nosso sistema circulatório?
o circulatório não, respiratório, perdão. A gente tem aqui as estruturas envolvidas no processo de ventilação ou de respiração. A gente tem o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. O trato respiratório superior é formado pela cavidade nasal, então a gente tem o nariz externo, a gente tem aqui a cartilagem nasal, aqui a gente tem o vômito, que a gente já estudou quando estudou o sistema esquelético. Não é isso? Dentro essa região vai ser uma das formas de obtenção de oxigênio e liberação de gás carbônico. A outra forma, além da cavidade nasal, é a cavidade oral, a boca. Eu posso respirar também pela boca. Acontece muito quando a gente está gripado, não é? O nariz está entupido. O que acontece? Você abre a boca e passa a promover a troca dos gases pela boca. Mas naturalmente a gente respira pelas cavidades nasais. Essa cavidade nasal, ela vai indo aqui, vai haver o aquecimento do ar gelado para depois esse ar gelado ser introduzido no nosso corpo. Logo após a cavidade nasal, a gente tem a faringe, ok? A faringe, ela pode ser dividida em 3 partes. A gente pode ter a faringe nasal, que é essa parte mais proximal da faringe aqui, mais próximo do seu ponto de origem. A gente tem a parte mediana, que é a faringe oral, a orofaringe, tudo bem? Que é essa parte aqui na região da boca. E a gente tem a região mais distal da faringe, que é a laringofaringe, porque ela já está perto dessa laringe aqui, tá? Que essa é a estrutura próxima. Então, a faringe oral, a orofaringe, e a faringe da cavidade nasal, a nasofaringe, elas estão divididas pelo palato mole aqui. A gente tem o palato duro e o palato mole. Essas subdivisões da faringe, elas estão presentes nesse composto. A partir disso, a faringe, ela termina numa estrutura que a gente chama de laringe. A laringe, ela vai entrar em contato com a traqueia, ou a do lado da traqueia a gente vai ter o esôfago. Obrigado. Eu tinha esquecido, mas ouvi você falar aí. Muito obrigado. Então a gente tem o esôfago também, que o esôfago vai levar o alimento para o sistema digestório, né? Então a gente aqui, às vezes, a gente se engasga. Quando o alimento sólido ou um alimento líquido, ele muda o caminho aqui a gente tem válvulas que faz o fechamento da faringe para a passagem de líquidos e sólidos pelo esôfago. A gente tem umas válvulas aqui. Quando essa válvula funciona mal, o que acontece? A gente se engasga. O sólido ou o líquido, em vez de ir para o esôfago, vem para a faringe. Aí quando chega na faringe, a gente tem o reflexo de tosse, não é isso? Na tentativa de remover os líquidos e remover os sólidos da nossa região do trato superior respiratório, que a gente ainda está aqui na faringe. Beleza? Então a laringe é a conexão, é a região de conexão entre a faringe e a traqueia. A traqueia é essa estrutura cartilaginosa aqui, mais grossa. Dependendo do indivíduo, a traqueia vai ter de 9 até 15 centímetros, né? Ela está associada lá às vértebras cervicais aqui ainda. Então, a gente tem essa estrutura mais robusta. Tá? Essa estrutura robusta, ela vai se ramificar no que a gente chama de brônquios primários. Então a gente tem 2 brônquios primários, tá? Então a gente tem a traqueia, a ramificação dessa traqueia em estruturas mais finas. Os brônquios primários, eles têm a estrutura cartilaginosa muito parecida com a traqueia. Do mesmo jeito, a organização fibrocartilaginosa, os músculos lisos associados. Uma série de coisas que a gente ainda vai ver na aula de hoje estão compartilhados entre a traqueia e os brônquios primários. A traqueia é a estrutura mais robusta e os troncos são os brônquios primários são a divisão dessa estrutura robusta. Por que, Hudson? Porque a gente tem pulmão
direito e pulmão esquerdo, e só tem uma traqueia. A traqueia ela precisa se ramificar nesses brônquios primários para alcançar os dois pulmões, o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Mas por que a gente chama aqui de brônquio primário, Rudis? Tem brônquio secundário? Existem brônquios secundários. No brônquio direito, no brônquio primário direito, a gente vai ter 3 ramificações. Cada ramificação dessa vai acessar uma parte dos nossos pulmões, tá? Então, a gente tem esses brônquios secundários no pulmão direito, 3 brônquios secundários. No pulmão esquerdo, nós temos apenas 2 brônquios secundários. Então, eu tinha o tronco da árvore, que é a traqueia. A primeira ramificação são os brônquios primários. A ramificação da ramificação são os brônquios secundários. Existem brônquios terciários, Hudson? Existem. Está lendo mentes? Está de parabéns. Os brônquios terciários são as ramificações diversas desses brônquios secundários, perdão. O brônquio primário dá origem a brônquios secundários. No pulmão direito, 3 brônquios primários, 1 brônquio primário, 3 brônquios secundários e vários brônquios terciários. No pulmão esquerdo, eu tenho 1 brônquio primário, 2 brônquios secundários e vários brônquios terciários. Percebam aqui, ó, que o brônquio primário do pulmão direito ele é mais curto e mais largo do que em comparação ao o brônquio primário que vai acessar o pulmão esquerdo. Isso por quê? Por causa do nosso coração aqui, né? Então, o pulmão direito ele está mais perto da traqueia do que o pulmão esquerdo. Veja a distância aqui, ó, fazendo com que esse brônquio primário do lado direito ele seja mais curto e mais largo em comparação ao brônquio primário do lado esquerdo, que é mais estreito e mais longo para ter acesso ao pulmão esquerdo. A gente lembra que o coração, 2/3 do coração, eles estão do lado esquerdo do externo, né? O externo ele está aqui, ó. Essa parte aqui, ó, na parte da frente, esse osso daqui, a gente viu que é o externo, onde as costelas se ligam, né? Essa região central aqui da nossa caixa torácica é chamada de mediastino, tá? Então, a gente vai ter aqui os pulmões, no mediastino a gente vai ter o pulmão, vai ter o coração, vai ter uma série de outros órgãos dentro dessa parte da nossa caixa torácica. E aqui a gente tem os pulmões, que são os órgãos onde a gente vai ter o tecido especializado nessa troca gasosa, nessa hematose. Hudson, o brônquio terciário é a estrutura mais simples? Não, o brônquio terciário vão formar os bronquíolos ainda vão se subdividir até formar os alvéolos pulmonares, que são a estrutura mais simples, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, aqui a gente tem o sistema condutor das vias aéreas. Eles umedecem e aquecem e filtram, eles umedecem, aquecem e filtram o ar expirado. Quando a gente expira, expirado, o ar filtram o ar inspirado, né? Inspiro e expiro, né, professora Elizabeth, eu acho que errou na hora de digitação. Eles filtram o ar inspirado, né, na hora que a gente inala o ar. E a gente tem a umidade de 100% do ar, né? Então a gente tem o ressecamento do nariz em regiões muito secas, por exemplo, no Distrito Federal, em Brasília, como a umidade relativa do ar lá às vezes chega a 50%, nossas mucosas nasais elas têm a responsabilidade de trazer umidade para o ar. Por que trazer umidade para o ar? Vocês vão ver que o funcionamento dos alvéolos pulmonares está muito relacionado com uma camada de água que está em volta desses alvéolos pulmonares. E se o ar fosse muito seco, a gente perderia essa camada de água que está em volta do alvéolo e perderia a capacidade de contração desses alvéolos. Por isso é importante a gente fazer a umidificação do ar para que esse ar contribua com essa hidratação dos alvéolos pulmonares. Além da temperatura que é aquecida aqui nessa região da cavidade nasal a 37 graus para que ele possa entrar perfeitamente sem trazer perdas de temperatura para o meu organismo. Tudo bem?
E os pulmões, Hudson, tu falou que do lado direito a gente tem três brônquios secundários e do lado esquerdo a gente só tem dois. Por quê? Porque o pulmão direito ele está subdividido de maneira diferente do pulmão esquerdo. Como assim, Hudson? No pulmão direito nós temos duas fissuras. São essas linhas aqui, ó, que se subdividem o pulmão em lobos. Então, no pulmão direito eu tenho lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Eu tenho três lobos, ok? Essa fissura é chamada de fissura horizontal. E essa fissura é chamada de fissura oblíqua, tá? Então, a fissura oblíqua é encontrada tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, mas a fissura horizontal é encontrada apenas no pulmão direito. Por isso, quando a gente tem aqui, ó, a ramificação da traqueia, a gente tem a produção dos brônquios primários e aqui a gente tem a formação dos brônquios secundários. Três brônquios secundários. Um para se ligar ao lobo superior, um para se ligar ao lobo médio e um para se ligar ao lobo inferior. No pulmão esquerdo, a gente não tem a fissura horizontal, a gente só tem a fissura oblíqua. Então, a gente tem aqui o lobo superior e o lobo inferior. Por isso, a gente só tem a produção de dois brônquios secundários. Olha que coisa interessante. Na base do pulmão, a gente tem essa adaptação para o diafragma. Quando a gente viu o videozinho lá da respiração, mostrando que é o diafragma que se contrai e se levanta, né, fazendo com que haja a expansão da caixa torácica, o que vai permitir a expansão dos pulmões. Aqui está a região de contato entre o pulmão e o diafragma, tá? Aqui a gente tem a incisura cardíaca. Olha só, no pulmão esquerdo, como a gente tem 2/3 do coração ao lado voltado para o lado esquerdo, a gente tem que ter uma adaptação desse pulmão para que algo receba a essa estrutura. Então, essa parte aqui, ó, é a parte do coração. Por isso, o nosso pulmão esquerdo não está dividido em 3 lobos. Ele está dividido apenas em 2 lobos por causa da necessidade dessa região, essa incisura para receber o coração. Então, o lobo direito é dividido em o pulmão direito, o lobo direito. O pulmão direito é dividido em 3 lobos: lobo superior, médio e inferior, enquanto que o lobo esquerdo é dividido em 2. Eu estou falando só lobo. Vou falar todos os lobos que eu preciso, lobo, para conseguir falar pulmão. Porque o pulmão esquerdo é que é dividido em 2 lobos: o lobo superior e o lobo inferior, pela fissura oblíqua. Aqui no pulmão direito a gente tem a fissura horizontal e a fissura oblíqua. Perfeito. Ok, Hudson. Mas assim, você falou que a gente tem a traqueia. Traqueia forma os brônquios primários. Os brônquios primários formam 3 secundários no pulmão direito, 2 secundários no pulmão esquerdo. Esses 2 secundários, 3 e 2 secundários vão formar centenas de terciários, e os terciários ainda vão continuar se ramificando até chegar à estrutura do brônquio. Não é isso? É isso. A gente tem a ramificação do brônquio terciário. A ramificação do brônquio terciário vai formar os bronquíolos. A partir dos bronquíolos, essa continuação dessa organização vai formar os alvéolos pulmonares. Essa daqui é a estrutura, tá vendo? Então aqui a gente tem sem a estrutura da circulatória, só para mostrar brônquio primário, lado direito, 1, 2, 3 brônquios secundários. Cada brônquio secundário desse, olha aqui que vai produzir de brônquios terciários. E essas são estruturas macroscópicas. Além disso, esses brônquios terciários vão produzir os bronquíolos, e os bronquíolos vão ter os alvéolos pulmonares. Então, isso aqui a gente chama de árvore brônquica. Até essa região aqui, ó, o nosso pulmão é a área do nosso corpo
é a maior área do nosso corpo que tem contato com o ambiente externo. Como é que é, Hudson? Vou repetir para você. Os nossos pulmões são a parte do nosso corpo com a maior área de contato com o meio externo. Como assim de contato com o meio externo? Eu estou inalando ar do meio externo. Então, esse ar que eu estou inalando, ele é do meio externo. Tudo bem? Aqui a gente tem a vascularização, os vasos, tanto arteriais quanto venosos do pulmão. Por isso aqui a gente tem essas duas estruturas. A gente tem a artéria pulmonar em azul aqui trazendo sangue venoso e a veia pulmonar trazendo sangue arterial. Lembro que essas duas são as exceções a esse mecanismo aí. A artéria pulmonar está trazendo sangue do coração para os pulmões e a veia pulmonar está levando sangue do pulmão para o coração, como a gente viu lá no sistema circulatório. Hudson, mas não muda de assunto não. Eu duvido que isso seja verdade, Hudson, porque a gente tem a pele. A pele também é um órgão. E duvido que o pulmão ele tem uma área maior do que minha pele. Meus amores, o pulmão não tem uma área um pouquinho maior do que a nossa pele, não. Ele tem uma área muitas vezes maior do que nossa pele. Se a gente pudesse esticar o tecido e todas as estruturas do pulmão, ele teria aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. Agora, qual é o tamanho de uma quadra de tênis? Eu não sei dizer para vocês. Eu li no livro, fiquei com vontade de procurar a área de uma quadra de tênis, mas acabei não procurando. Então, vocês vão procurar para a gente qual é a área de uma quadra de tênis. Eu acho que ela deve ter uns 5 metros de largura por uns 10 metros de comprimento, então isso deve dar mais ou menos, pela minha cabeça aqui, por assistir o Federer jogando o Wimbledon, pela ver a Serena Williams jogando o US Open, o aberto dos Estados Unidos, eu acho que é 5 por 10, mas é só achômetro, não tenho a certeza. Se for 5 por 10 é 50 metros quadrados, nossa pele não tem aí 50 metros quadrados, mesmo eu que sou gordo, sou obeso, minha pele deve estar entre 47 e 48 metros quadrados. Não tem 50 metros quadrados. Porque para recobrir toda a minha circunferência, eu tenho mais pele do que vocês. Então, os pulmões, essa estrutura, essa árvore brônquica, ela recobre, é a maior parte do nosso, a maior área do nosso corpo, dos nossos órgãos, que tem em contato com o meio externo. O meio externo é o ar, tá? Então, que está vindo do meio externo. Então, aqui a gente tem a estrutura. Aqui, ó, é o brônquio secundário, tá? A gente tem os brônquios. O brônquio primário não está aparecendo aqui, a gente já está vendo aqui a estrutura do brônquio secundário. Aí a gente tem aqui esses brônquios segmentares que vão se ramificar aqui nos brônquios terciários. Aqui a gente tem esses brônquios menores, tá? Continuando o estreitamento dessa estrutura. Conforme ele vai havendo o estreitamento, a gente vai tendo os brônquios terciários. Os brônquios terciários, eles continuam se ramificando e se afinando, formando os bronquíolos. Na estrutura dos bronquíolos, a gente vai ter os alvéolos pulmonares, os alvéolos dos pulmões. Então, aqui a gente tem o brônquio terciário, então, brônquio secundário, brônquio terciário, bronquíolos. A gente tem aqui está o lóbulo do pulmão, tá? O lóbulo inferior do pulmão. Aqui a gente tem essa estrutura do acino. O acino é a parte do pulmão suprida pelo brônquio terminal. Essa estrutura aqui, acino. É aqui, ó, aqui está a ampliação, essa estrutura. Então aqui a gente tem o bronquíolo terminal. No bronquíolo, a gente tem o tecido muscular liso. Perceba que o tecido muscular liso ele alcança apenas até o bronquíolo. Aqui a parte dos alvéolos pulmonares. Aqui a gente já não tem mais tecido muscular. Aqui ele para aqui, ó. Tá vendo? No final do bronquíolo. A gente tem fibras elásticas aqui
também para ajudar a contração. A gente tem um alvéolo, que é essa estrutura aqui que a gente vai falar mais detalhadamente, onde a gente vai ter as trocas dos gases. A gente tem o bronquíolo respiratório, com essas várias estruturas com seus alvéolos associados. E a gente tem o saco alveolar, que é essa grande quantidade de alvéolos associados à estrutura do bronquíolo, né, que é o alvéolo pulmonar. Dentro dos bronquíolos, a gente tem esses poros de Cohen, que a gente vai falar deles mais para frente, ok? Essa é a estrutura para a ventilação da estrutura. A gente vem da traqueia, mas a estrutura mais espessa não é a palavra. Obrigado. A mais robusta, a mais grossa, né? Aí a gente faz a divisão da traqueia nos brônquios primários. Os brônquios primários geram os brônquios secundários, ou chamados de segmentar. A diminuição do diâmetro dos brônquios secundários formam os brônquios terciários. A continuação dos brônquios terciários levam aos bronquíolos, tá? Então a gente tem nos alvéolos pulmonares, nessa região aqui, que é o sulco alveolar, ou em cada um desses alvéolos aqui, a gente vai ter a região de troca dos gases, onde vai haver a substituição de gás carbônico por oxigênio. Gás carbônico trazido pela circulação pelo sangue venoso o oxigênio sendo levado pela circulação pelo sangue arterial. Novamente, aqui a gente tem uma estrutura mais próxima, contendo também a vascularização. O que é isso? As artérias e as veias associadas aos brônquios. Então, aqui a gente tem essa estrutura. Então, a gente tem os alvéolos. Esses alvéolos também têm leitos capilares. Nesses leitos capilares, nessa circulação, nessa circulação, nesse microvasos, melhor dizendo, é que vai haver a troca dos gases. Então a gente vem com o ramo da artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai trazer sangue venoso lá do coração, lembram? O sangue entra pelo átrio direito, é enviado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele é enviado pela artéria pulmonar para os pulmões. A artéria pulmonar ela se bifurca, leva sangue venoso para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Então aqui a gente tem essa ramificação dessa artéria pulmonar. A gente também tem a ramificação da veia, porque é a veia que vai captar o sangue arterial, a veia pulmonar. Então perdão, já estou me confundindo. A artéria pulmonar traz o sangue venoso do coração. O sangue venoso, essa artéria ela vai se ramificar formando arteríolas. As arteríolas vão continuar se ramificando até formar os capilares. Nos capilares, há a troca gasosa. O gás carbônico é capturado pelos alvéolos pulmonares e o oxigênio é liberado para ser capturado pelas células sanguíneas, convertendo sangue arterial em sangue venoso em sangue arterial. O sangue arterial ele volta para o coração pela veia pulmonar. Não é isso? A veia pulmonar vai receber esse sangue arterial, é por isso que confunde. Toda vez que eu quero falar sangue arterial, eu estou querendo falar de veia. E nesse caso é a exceção. Toda vez que eu estou falando de sangue arterial, eu estou querendo falar de artéria. E esse caso é a exceção. É o sangue arterial sendo levado pela veia. Então a gente tem o vaso que captura sangue arterial no pulmão e leva de volta até o coração, entrando pelo átrio esquerdo, sendo conduzido para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo manda para a circulação sistêmica através da aorta, tudo bem? Então aqui a gente tem as artérias, arteríolas, vênulas e os capilares também. Os capilares também são as ramificações ainda das vênulas, onde vai haver a troca das... A gente também tem os vasos linfáticos, os vasos linfáticos para capturar a linfa e transportar a linfa para
ser novamente associada ao tecido sanguíneo. A gente tem fibras elásticas, aqui tá vendo, ó? Essas fibras elásticas aqui em rosa. O tecido muscular é o conjunto de célula, né? De células que a gente viu lá, as células lisas. Aí a gente pode ter o tecido muscular o unitário e o multiunitário. Nesse caso aqui a gente tem o tecido muscular unitário, né, que faz essas contrações. Aqui a gente ainda tem a inervação, os nervos, o controle do sistema nervoso autônomo. Nossa respiração é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Ora, Hudson, eu consigo prender minha respiração, eu consigo acelerar minha respiração, eu consigo respirar da forma que eu tenho. Então a gente tem dois tipos de inervação, uma para seu mecanismo autônomo, você está fazendo suas coisas, você está comendo, você está estudando e você nem está respirando, você não para respirar. Então, essa inervação é do sistema parasimpático. Agora, do sistema simpático, você precisa ter um conjunto de nervos para estimular isso. E aí, quando você estimula o controle sobre a sua respiração, você não está gerando a respiração comum, você está gerando um outro mecanismo de troca de gases, também outro mecanismo de respiração, que é controlado pelo sistema simpático. Então, a gente tem tanto a inervação simpática quanto parasimpática. Aqui artérias e as veias do brônquio. O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui. Ó. Nos alvéolos pulmonares, a gente só tem fibras elásticas aqui. Não tem tecido muscular. Por quê? Porque essa estrutura aqui são muito, muito delicadas. Aqui não tem como ter esse tecido muscular para contribuir para essa contração dos alvéolos pulmonares. Então, Ruth, quer dizer que as fibras elásticas elas são responsáveis por 100% da contração muscular, então. Não. Elas são no máximo, a 50% da capacidade de contração dos alvéolos pulmonares. Ué, no máximo 50%? No máximo. E os outros 50% acontecem como? Acontecem por causa da água que está em volta dos alvéolos pulmonares. Por um mecanismo que a gente chama de tensão superficial. Como é que é, Hudson? É exatamente isso que eu estou falando para vocês, meus amores. Em volta do alvéolo pulmonar, a gente tem uma fina camada de água. E as moléculas de água têm a capacidade têm uma propriedade chamada de tensão superficial. O que é isso? É a união entre as moléculas de água que suporta o peso de alguns insetos, suporta o peso do largato de Jesus, por exemplo. Já viram aquele largatinho que sai correndo por cima da água assim, ó? Esse elemento. Então, quando a gente joga uma folha sobre o rio, a folha boia por causa dessa tensão superficial. A folha distribui o seu peso sobre as moléculas de água e as moléculas de água estão ligadas entre si por ligações do tipo pontes de hidrogênio. Essa força promovida por esse tipo de ligação é chamado de tensão superficial. A tensão superficial, segundo os livros, textos, está entre metade e 2/3 da capacidade de contração dos alvéolos. Então, a gente tem a contribuição das fibras elásticas e, associados a ela, a tensão superficial promovida pela camada de água que está entre os alvéolos pulmonares, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura dos alvéolos. Novamente, a gente vem aqui com os bronquíolos. Os bronquíolos formam as estruturas dos alvéolos. Nas estruturas dos alvéolos, nós vamos ter os capilares arteriais e os capilares venosos. Os capilares arteriais são esses que trazem o sangue venoso, o sangue azul, e os capilares venosos são esses que levam o sangue arterial, o sangue em vermelho. Essa confusão acontece só nessa região da circulação pulmonar, tá? Na circulação sistêmica é normal. Aqui, às vezes, a gente tem essa rede, ó. Os capilares arteriais e venosos, eles estão unidos
formando essa estrutura. E a partir de um lado a troca e do outro lado a captura, a liberação de gás carbônico e a captura de oxigênio, convertendo sangue venoso em sangue arterial. E esses capilares vão cair nas vênulas, as vênulas nas veias, e as veias vão devolver o sangue arterial de volta para o coração. Então aqui a gente tem essa estrutura aqui, ó. Tem o dióxido de carbono, aqui a gente tem o fluxo de oxigênio, a gente tem as vênulas, né, os capilares das veias, e a gente tem os capilares das artérias, perdão. Aqui está a artéria é que traz ao pulmão o sangue venoso, tá? E a veia é que leva ao coração o sangue arterial. Agora, Hudson, como é que são constituídas essas estruturas desses alvéolos aí? Porque me parece nada simples. Eles podem até ser estruturas delicadas, mas são simples. Olha como é que estão organizados. A gente tem uma série de combinações de células aqui dentro para formar essa estrutura alveolar. Primeiro, a gente vai ter as fibras elásticas. Essas fibras elásticas é que vão permitir essa contração dos alvéolos. Cada círculo desse aqui, ó, é um alvéolo, tá bom? E aqui entre eles, a gente está vendo aqui, ó, as fibras elásticas. Outra coisa que a gente está vendo aqui em abundância são os capilares, né? São as estruturas mais finas da nossa circulação. Então, cada pontinho rosa desse daqui é um capilar arterial ou venoso, trazendo sangue arterial ou venoso para a troca desses gases. E o tipo de célula? A gente tem três tipos de células, nós podemos dizer, associados aos alvéolos. A gente tem as células alveolares, que são as responsáveis pelas trocas gasosas. Então, essas aqui, ó, essas em roxinho, aqui em azulzinho, são as células alveolares. Elas que vão ser responsáveis pela captura do gás carbônico, a liberação do oxigênio para os capilares em volta. Nós temos as células endoteliais, as células do endotélio vascular, a célula que vai produzir aqui o vaso sanguíneo, a combinação aqui, ó, das células formando esses vasos, esses capilares sanguíneos. A gente tem esses elementos aqui não estão diretamente associados à estrutura do alvéolo, eles são a irrigação do alvéolo, né? Por isso que eu falei 3 e não 4. A gente tem as células alveolar do tipo 2, essa daqui faz parte dos alvéolos. O que está acontecendo? Essas células do tipo 1, elas são responsáveis pelas trocas gasosas. Essas células do tipo 2, elas são células especializadas em liberação de uma substância chamada de surfactante. Surfactante é o que é isso, Ruth? Isso é alguma coisa, é um sulfato? Não. Surfactantes são lipoproteínas, proteínas associadas a lipídios, tá? Que tem uma função especial que eu vou já explicar para vocês. Função. Mas o que eu quero que vocês saibam é que esses sulfactantes agora, eles são produzidos por essas células alveolares do tipo 2. Células alveolares do tipo 1, responsável pela troca gasosa. Células alveolares do tipo 2, produção de sulfactantes. E qual é o terceiro tipo, Hudson? O terceiro tipo são as células do sistema imune dos nossos pulmões. A gente tem aqui os macrófagos alveolares. Mas, Hudson, eles não fazem parte do sistema imune e estão presentes nos alvéolos? Sim. Então, eles contam como isso? Contam porque são macrófagos específicos dessa região. Tudo bem? Assim como nós temos os macrófagos específicos do nosso sistema nervoso central, a gente tem os macrófagos específicos do sistema respiratório. E qual é o papel desses macrófagos, Hudson? O papel desses macrófagos é a eliminação de elementos estranhos ou de partículas estranhas, né? Quando a gente nasce, nosso pulmão ele é rosadinho, ele tem
A cor rosada. Por quê? Porque é a aparência das células que nós temos. Com o passar do tempo, a gente vai inalando muita poeira, a gente vai inalando muita fuligem de queimadas e a gente vai tornando o nosso pulmão impregnado por essas partículas. Essas partículas ficam por um longo período de tempo nos nossos pulmões. E como a gente está o tempo todo em contato com esses elementos, a gente nunca consegue eliminar 100% dessas partículas, contendo sempre partículas nessa região. Então, de um adulto não fumante, o pulmão é de cor azul acinzentada. O indivíduo fumante, o pulmão dele é cinza escuro, quase algumas regiões pretas, do tempo de tabagismo da pessoa, dependendo de quanto ela fuma, vai depender de algumas coisas, mas é bem mais escuro do que a pessoa não fumante. Fizeram um trabalho muito bonito com o estudo dos fumantes. Pegaram umas partículas metálicas e deram para os fumantes e não fumantes inalarem, né, para alcançar o pulmão. E perceberam que depois de alguns anos, 5 anos, os indivíduos não fumantes tinham apenas 10% da quantidade de partícula que foi inalada nos pulmões. Então, depois de algum tempo, essas partículas elas foram sendo retiradas pelos macrófagos. Grande parte das partículas, 90%, foi removida. Enquanto que nos fumantes, a gente ainda encontrava 50% dessas partículas, mostrando que os fumantes eles perdem muito a capacidade de retirar partículas que contaminem o seu pulmão por causa da deficiência que eles têm nesse processo, nesse conjunto de células pulmonares. Além disso, nossa traqueia, é recoberto por um tecido epitelial vascular, tecido epitelial ciliado. Então, esses cílios eles também vão retirar essas partículas e trazer de volta para a parte superior do nosso sistema respiratório. Com o acúmulo, a gente tem o pigarro para retirada tem o espirro, tem a tosse, tem mecanismo de expelir essas partículas. Nos fumantes, essas células elas perdem os cílios. Isso faz com que a gente tenha um acúmulo de muco nessa região, que a gente chama de pigarro. Então, os fumantes o tempo todo estão com pigarro, porque eles substituem o movimento do muco pelos cílios das células por um movimento de atrito provocado pelo atrito das paredes para fazer a movimentação. Então, faz muitos anos que eu não fumo, eu não sei nem quantos anos faz. Sei lá se 10 anos ou mais faz que eu não fumo. Mas ainda hoje eu ainda tenho pigarros. Eu ainda tenho muito para retirada, porque eu ainda estou fazendo a eliminação de todos os particulados que eu impregnei meu pulmão. Já está quase terminando. Então, aqui a gente tem esses 3 conjuntos de células. Células alveolares do tipo 1, células que fazem as trocas gasosas. Células alveolares do tipo 2, quem produz os sulfactantes. E os macrófagos, que são os macrófagos alveolares, que são as células de defesa. Aqui a gente tem como está organizado esses elementos. A gente tem aqui uma lâmina basal fusionada aqui. Aqui a gente tem o epitélio vascular, núcleo da célula endotelial. Então eu tenho aqui o epitélio vascular, que é formado pelo capilar. Aqui eu tenho a membrana do alvéolo. Então aqui a gente tem as regiões dos alvéolos. Aqui eu tenho o espaço aéreo do alvéolo e aqui eu tenho o plasma da corrente sanguínea, né? Aqui a gente tem os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue. E aqui essa estrutura aqui, ó, é a membrana basal fundida. O que é a membrana basal? É aquele tecido conjuntivo especializado lá de conexão, né, entre 2 tipos de tecido. E aqui a gente tem a região dos sulfactantes. O que é isso, os sulfactantes? Aquela proteína associada a lipídios, uma lipoproteína que tem uma função especial nos alvéolos, tá?
O que que esses surfactantes eles fazem, Hudson? Os surfactantes são essas proteínas que são produzidas pelas células alveolares do tipo 2. Esses elementos eles vão diminuir a tensão superficial dos alvéolos, sobretudo nos alvéolos menores, tornando mais fácil a expansão dos alvéolos. Imagina o seguinte, a camada de água que está por fora dos alvéolos, ela tem a capacidade de tensão superficial, não é isso? A gente tem aquela força, as moléculas de água se ligando uma à outra. Hudson, eu não acredito que isso aconteça, não. Eu não consigo imaginar que uma molécula de água possa se ligar a outra de tal forma que evite a expansão de um alvéolo pulmonar. Para mim, isso não é verdade, não. Quer ver como eu posso te mostrar que é verdade? Quando você pega um copo, que eu tenho um copo, infelizmente ele não está cheio, porque eu já venho bebendo água há algum tempo. Inclusive, vou beber agora. Mas você pode, dependendo da sua perícia, colocar uma quantidade de líquido que ela ultrapasse a barreira do copo. Já aconteceu isso com você? Acontece muito aqui em casa com as crianças. A gente sempre tem o hábito de tomar muito refrigerante, sempre sobra aquele pouquinho de refrigerante lá no litro. Aí o que acontece? Um dos meninos fala, pai, posso tomar refrigerante? Aí eu falo, sim. Aí o que ele faz? Ele vai lá, pega o copo e coloca o refrigerante até acabar da garrafa. Independe se cabe ou não no copo. Quando ele começa a colocar, começa a transbordar, mas não derrama. E fica uma meia lua sobre o copo. Quer ver? Tenta fazer em casa. Vai enchendo o copo devagarzinho que você vai ver que você forma uma região de água que está por fora do copo. Um exemplo melhor, uma gota. Pega uma gota de água e coloca sobre uma superfície lisa, um vidro, por exemplo. Por que essa água ela não se espalha? Ela permanece unida. Quando você mexe o vidro assim, ó, a gota ela vai por um lado e para o outro como um todo. Por que esse corpo d'água ele não se separa? Por causa da tensão superficial. Essa tensão superficial ela serve como uma cinta em volta do alvéolo pulmonar. Ela vai, pela atração das moléculas de água, contrair o alvéolo pulmonar. Mas, se não existir uma força para quebrar essa tensão superficial, os alvéolos pulmonares ficariam o tempo todos comprimidos, o que faria um déficit na nossa capacidade respiratória. Então, esses surfactantes, que são produzidos pelas células alveolares do tipo 2, eles misturam-se com esse líquido e por terem uma característica de gordura, de lipídios, eles interrompem essas forças coercivas, essas forças de atração entre as moléculas de água. Porque a gente sabe que água não se mistura com gordura. Então, quando os alvéolos, as membranas alveolares expõem essas proteínas com estrutura de lipídio, a gente afasta a água. Quando a gente afasta a água, diminui a pressão da água sobre o alvéolo pulmonar, fazendo com que ele tenha essa capacidade de contração e relaxamento. Algumas crianças, alguns indivíduos, não crianças, é detectado em crianças, devido a uma síndrome genética, têm deficiência na capacidade de produzir surfactantes. E elas produzem uma síndrome chamada de síndrome de angústia respiratória, porque a criança está o tempo todo sufocada, seus alvéolos pulmonares estão presos por uma cinta muito apertada, que é a tensão superficial, promovida pela água. Quando elas não têm os surfactantes para interferir nessas ligações com a água exerce uma força muito coerciva, muito forte sobre os alvéolos pulmonares, impedindo com que eles se expandam e se relaxem. Se expandam e se relaxem. Se expandam e se relaxem, o que vai fazer com que haja a mais eficiente troca entre os
gases, gás carbônicos e oxigênios. Vou ficar por aqui, já passei alguns minutos da nossa apresentação. A gente continua esse conteúdo nas próximas aulas, ok? Muito obrigado pela atenção, meus queridos. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. Um abraço.